Hello, my dear, meus queridos, olá. Estamos aqui hoje para conhecermos um pouco das manifestações culturais. Eu escolhi uma manifestação que fica lá no Amazonas, certo? Na beirinha do rio, onde é a segunda celebração mais conhecida e mais importante do nosso Brasil. Ela é tida como um patrimônio cultural, certo? Aí, por que eu estou falando dessa? Porque eu estou falando no mês de agosto. E no mês de agosto nós comemoramos o folclore, não é isso? E folclore vem da língua inglesa. Folk significa povo, lore significa sabedoria, né? Os saberes do povo. Então, são manifestações populares, né? Conhecimento do povo, sabedoria do povo, onde nós vamos entrar numa história, talvez uma lenda, né? Que nós conhecemos como Bumba Meu Boi, né? Só que lá tem outros personagens. Então nós vamos conhecer a história do folclore, certo? Então nós temos aí a imagem de dois bois. Um é o boi bumbá e caprichoso. Eles são figuras lendárias, né? O qual deu origem a este festival, o segundo maior evento cultural do nosso Brasil, porque o primeiro é o carnaval e o segundo é essa festa de Parintins, né? Nessa cidade onde nós vamos ver agora. Veja que colorido. Veja que o boi, ele é preto, né? E tem uma estrela azul entre as pontas. O outro é branco e tem um coração vermelho. Então é dividido as cores azul e vermelho neste festival. Vamos ver a história do boi bumbá, do caprichoso, não é isso? Então são lendas indígenas, né? Porque foi criado no meio indígena. Veja só, o índio, ele veio para o Brasil, ele estava no Brasil, né? Ele não veio, ele estava no Brasil como escravo, né? Antes ele era livre, mas aí depois ele virou escravo do povo branco. Então, tudo que o índio fazia era discriminado, era punido, né? E muitas vezes até mortos. Aí veja só o que fez essa cultura. Ele fez esse tributo, né? Essa homenagem aos índios, por ser um povo muito sofrido, discriminado. Veja aí a imagem, né? A imagem aí das tribos, bem colorido, o vermelho em destaque, representando o boi caprichoso. Vamos lá olhar a outra, veja lá. O boi garantido e o boi caprichoso, ficou assim conhecido essas duas figuras lendárias nesse festival. A seguir, nós temos aí uma moça muito bonita, né? Uma pequena jovem, né? Bem ornamentada, né? Com uma sombrinha. E ela era representante
Uma das figuras, né, do festival é a Sinhazinha do folclore. Ela era bem ornamentada, com chapéu, com penas. Muito, muito bonito. E veja aí as duas rainhas do folclore, né? Uma representando o garantido e o outro representando o outro boi, tá certo? O caprichoso. Aí vem aí a palavra folclore, como eu falei antes, né? Folk significa povo, lore significa sabedoria. Porém, a tradução seria sabedoria do povo. Aí temos aí um site, né? Onde eu encontrei a origem dessa história. Porque foi gerado, né, essa tradição, como surgiu. Você acessa e você vai ter aí a lenda, né, completa sobre a ressurreição de um boi. Ó. The festival celebrate a local legend about a resurrected ox. Ou seja, o festival celebra uma lenda local sobre a ressurreição de um boi, que seria dado, né, como caprichoso, dado o nome. Aí nós temos um texto, o qual vai contar a história da origem, né, deste festival, o local onde aconteceu, né, na cidade de Parintins, na Amazônia. E temos aí todo o conteúdo, todo o contexto, e nele nós temos aqui abaixo as perguntas sobre desse evento, esse festival, onde aconteceu e acontece todos os anos, menos esse ano por conta da pandemia, mas todo ano há esse festival, onde há um duelo para ver quem vai ganhar, se é o caprichoso, né? Que geralmente o caprichoso é quem está na frente com 53 prêmios, né? Do melhor colorido, da melhor apresentação, música, danças, trajes extravagantes, né? Apresenta-se nesse festival. Então nós temos aí, com a apresentação dos slides, antes de fazer a tradução desse texto, você vai conseguir assinalar as respostas. Vou te ajudar um pouquinho, tá? Então, Parintins folklore happens in the Parintins. Ou seja, o folclore, onde foi celebrado aí, onde fica Parintins, onde foi celebrado este festival, esse folclore, onde é comemorado? No Pará, no Amazonas ou no Amapá? No texto tem bem explícito, né, qual é o estado, e a cidade é Parintins. Mas onde fica esse Parintins, né? Então tem aí a alternativa Amazonas, né, que seria a resposta. Só com os slides, as imagens, dá para você perceber onde é o lugar, né? Onde tem muito índio, onde tem criação de bois. E letra B, os nomes de dois componentes do duelo, que há o duelo nessa celebração. No caso, é um carnaval, é o Bumba Meu Boi, garantido e caprichoso,
Qual dessas três você ouviu no texto, né, referente a essa celebração? Então, garantido e caprichoso seria a resposta, tá? O festival, the festival celebrate local legend about an ox, internacional legend ou real story. Ou seja, é uma lenda local sobre dois bois, ou sobre o boi, é uma lenda internacional ou é uma história real que aconteceu e tal. E aí, qual seria a resposta? Quem colocou a primeira, né, legenda, ou seja, o local, uma lenda local sobre o boi. Foi isso que eu falei desde o início. A história do boi foi a seguinte, gente. O índio, ele tomava conta do gado dos fazendeiros. Então, a mulher de um dos índios pediu ao esposo que matasse um boi para ele comer. O índio foi, sem autorização do fazendeiro, seu patrão, matou esse boi e deu para a esposa comer. Isso você vai encontrar naquele site que eu coloquei lá na frente aqui. Tem aqui, ó. Tem o site superabril.com.br, Mundo Estranho, quando surgiu o Festival do Parintins. E aí, o que aconteceu? O índio, ele foi punido pelo fazendeiro. E o fazendeiro gostava muito desse índio porque ele cuidava muito bem. Porém, ele não podia ficar impune. E ele foi punido. Só que o índio, muito esperto, né, fez um tratado com ele para haver uma disputa entre os bois. E se ele derrubasse um dos bois e tal, aí ele não ia ser punido, não ia pagar, né, a punição. Aí, nisso, ele teve um sonho, o índio teve um sonho e pediu ajuda a um grande pajé, né, para ver a solução. Como o fazendeiro tinha adiado sua punição com o índio, ele foi e aguardou até o dia seguinte. O pajé, um homem sábio, né, da tribo, foi e ressuscitou o boi. Não sei como, porque é uma lenda, né? Ressuscitou o boi. Aí, a partir dessa ressurreição desse boi, surgiu este festival. No outro dia, o boi estava vivo. O patrão, né, o fazendeiro, cancelou, né, a punição do índio e todos comemoraram. Eis aí uma das lendas, das histórias deste festival em Parintins. Vamos agora para letra D. Accounting to this taste, this festival has. Então, o que tinha neste acontecimento, neste festival? Então, nós temos dança, música e carnaval. Dança, música e desfile. Ou 3, carnaval só. Então, quem você escolheria aqui? Que alternativa você escolheria? Dança, música e desfiles, né? Desfiles alegóricos, muito organizado, certo? O 2, answer about you. Ou seja, você vai responder essas questões sobre você em inglês.
What's your first name? Qual o seu primeiro nome? What's your last name? Qual o último nome, né? What's your phone number? Where do you live, viu? Live é morar. Live, era isso que eu queria que vocês... Muita gente diz live, onde é live. E onde é live, o pessoal chama live. Live é viver, morar, não é isso? Where are you from? De onde você é? Então, você vai responder em inglês como vocês aprenderam, né, nos anos anteriores. São questões sobre vocês. Então, eis aí a atividade, né, sobre o festival celebrado, né, local de uma lenda, tá certo? Existem várias pesquisas, né, sobre esse festival em Parintins, celebrado em Parintins. Então, fiquem curiosos para conhecer esta história, para conhecer outras histórias sobre a cultura e vejam as manifestações folclóricas, né, deste mês e vamos repassar para nossas famílias, nossos amigos, nossa turma, né? Vocês podem recontar essas histórias, vocês podem pesquisar outras histórias, podem passar para inglês a história e a manifestação que você encontrou, pode passar, porque esse mês de agosto nós estaremos comemorando o folclore, tá certo? Então, no finalzinho de agosto, nós teremos um encontro, né, virtual, onde a gente vai apresentar os trabalhos dos alunos. Então, sejam destaques, façam a pesquisa, coloquem em inglês e mandem para o professor, tá certo? Para nós comemorarmos, né, este mês do folclore. Vamos ver agora o Simple Past. O Simple Past é usado quando nós nos referimos a eventos que ocorreram em um tempo determinado no passado. Sendo assim, podemos concluir que o Simple Past é usado para ações que se completaram no passado em tempo definido estabelecido na frase. He died in 1908. Ele morreu em 1908. Em contexto que nos reportem ao passado, mesmo desprovido de indicação temporal. I'm sorry about last night. The train was 10 minutes. Desculpe-me, sobre a noite passada, o trem estava 10 minutos atrasado. Então veja, e isso aconteceu, né? Ocorreu em um tempo determinado lá atrás. Temos aí alguns advérbios que nós vamos ver hoje de tempo, que indicam algo passado, atrás, né? Que ocorreu lá atrás. Veja aí, para formar uma sentença, ou seja, uma frase nesse tempo verbal, basta flexionar o verbo principal na forma do passado. Essa é a forma no passado, afirmativa, mas porém no passado. I saw a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. Veja aí. Veio o advérbio yesterday para confirmar o tempo do verbo passado. E o verbo também no passado. Seu. My sister was born in 1975. Minha irmã nasceu em 1975. Note que os verbos to see, to be estão no passado. Qual é o verbo to see? Seu. E o verbo to be, was. Was para he, she e it.
certo? Lembrando isso. O verbo to be no passado, nós temos o was para he, she e it. My sister é she, então eu uso o was. Note que os verbos estão no passado. Os verbos regulares, irregulares, como esses que apresentei agora, né, to see e to be, possuem conjugações diversas que devem ser memorizados. Já nos casos de verbos regulares, basta acrescentar o sufixo ed. Então, os verbos irregulares, eles mudam nos seus tempos verbais. Presente, no passado e o futuro, ele apresenta uma forma diferente. Já os verbos regulares, em inglês, em português, eles mantêm o mesmo radical. Só o sufixo ed que é acrescentado ao verbo. I lived in Brazil for 2 years. Eu morei no Brasil por 2 anos, ou seja, passado. Então, eu morei no Brasil 2 anos atrás, né? Não tem um advérbio atrás, mas a gente deduz, né? Devido ao verbo lived, no passado. He played the piano. Ele tocou piano. Ele não toca, ele tocou no passado. Veja que o verbo play, ele foi acrescido do sufixo ed, como live também acrescentou ed. Veja aí alguns verbos e algumas terminações de verbos. Os verbos regulares recebem um acréscimo de ed no infinitivo para formar o passado simples, ou simple past. Em alguns verbos é necessário seguir algumas regras antes de acrescentar o sufixo ed de acordo com a terminação do verbo no infinitivo. Infinitivo é o nome do verbo, é como ele aparece. Os verbos terminados em e, acrescenta-se apenas o de. Veja o exemplo aí. To free, freed. Se vem uma vogal mais o y, nós acrescentamos ed, como to play, né? Fica played. Só acrescento ed. Porém, se vier uma consoante mais um y, eu vou ter que eliminar o y e acrescentar ied. É como aquele caso do plural. Lembram que a gente troca o y por s no plural de algumas palavras? Assim também nos verbos. Nós trocamos o y e acrescentamos ied. Isso no to dry, to cry, to study. Nós tiramos o y porque antes vem uma consoante, certo? Se viesse a vogal, só era acrescentar ed. Como vem consoante mais o y, nós eliminamos o y e acrescentamos ied. Consoante mais vogal tônica mais consoante. O que acontece? Repete a última consoante e no final acrescenta ed, como to play. Então, eu vou acrescentar mais um n nessa regrinha e o ed, né, do simple past, para dizer que o verbo está no passado. Então, eu só dobro a consoante, a última consoante, se antes vier uma vogal tônica e outra consoante, como no caso de plan, que é plantar, e fica plantou, planted. Nos demais verbos, permanece a regra de simplesmente acrescentar o sufixo ed. Isso apenas nos verbos
regulares. Veja aí a estrutura das frases, no simple past. A forma afirmativa fica sujeito, mais verbo no passado, mais o seu complemento. Exemplo. I stopped her yesterday. Stop, parar, não é isso? Então, o que eu fiz com esse verbo? Eu dupliquei a última consoante, o P, e acrescentei ED para dizer que o verbo está no passado. E acrescentei ainda o advérbio yesterday, que é ontem. Então, eu parei aqui ontem. Veja agora a forma negativa. Lembrando que o verbo auxiliar do simple past é o did, nas formas negativa e interrogativa. Vejam que na forma afirmativa eu não usei did, não usei do, não usei nada porque era a forma afirmativa. Agora nós vamos para negativa e depois a interrogativa, onde a gente vai acrescentar esse verbo auxiliar did. Nós temos o sujeito, nós vamos acrescentar o did, mais o not, que é didn't, depois o verbo no infinitivo. Veja que agora eu não vou acrescentar ed, né? O verbo vai ficar no infinitivo, eu só vou acrescentar essa forma negativa e interrogativa, o verbo auxiliar did. Como é forma negativa, vai ser o did mais o not. Exemplo. I did not stop here yesterday. Eu não parei aqui ontem. Viu? I, sujeito. Did, o verbo auxiliar, mais o not. Stop, o verbo no infinitivo. E ainda nós temos dois advérbios, que é o complemento. Eu não parei aqui ontem. This table was not here yesterday. Esta mesa não estava aqui ontem. Veja aqui o verbo aí, o verbo to be, was, está no passado. Então, o verbo to be é um dos verbos, né, que não precisa do did, porque ele já é um verbo auxiliar. E ele está no passado simples, acrescentado do not. Então, o verbo no infinitivo é só para os verbos irregulares, tá certo? Ou seja, na forma negativa e interrogativa de outros verbos, mais o verbo auxiliar did. Porém, o was é um verbo, o verbo to be já é um verbo que não precisa desse did. Olha lá o not aí, observação. Que o verbo to be não precisou do auxílio para formar, o auxiliar para formar o passado simples. Nós temos aí um verbo que entra na exceção de não precisar do did, ok? Porque o was já é passado. Olha a forma interrogativa. Veja o did na frente do sujeito. Não é assim nas outras formas do verbo to be que vocês viram há uns dias atrás. Vocês viram que na forma interrogativa o sujeito não fica na frente, fica um verbo. Então, nesse daí, no passado, fica did, mais o sujeito, mais o verbo no infinitivo. E o sinalzinho de interrogação para ser a forma interrogativa. Veja aí esses exemplos. Did I stop here yesterday? Eu parei aqui ontem. Was he a painter 5 years ago? Ele era pintor 5 anos atrás? Então veja, o was é o verbo, he, sujeito, e o restante do complemento da frase.
Veja que aí não usou o did com o was novamente. Ele era pintor. Olha agora outro verbo que precisa do auxiliar did. What did she buy at the mall? O que ele comprou no shopping? Então veja que o verbo comprar está no infinitivo. Buy. Mas o auxiliar did está no passado. Expressões de tempos usados no simple past, que são os advérbios de tempo, né? Orações no simple past são normalmente acompanhadas por advérbios ou locuções adverbiais que indicam tempo passado, como yesterday, last. Veja a expressão aí, last night, last month, last year, né? Nós temos noite passada, mês passado, ano passado. Expressões compostas por advérbio de tempo. Ago, a year ago, a few hours ago. Ou seja, há um ano atrás, há uma hora atrás, né? Há um mês atrás. Então, todas essas expressões nós usamos junto do simple past. Ou no final, né? Geralmente os advérbios vêm no final ou junto do verbo para modificá-lo. Veja aí um exemplo. Sujeito mais o did not, ou did it. Verbo no infinitivo. Exemplos. I did not stop here yesterday. Eu não parei aqui ontem. Veja que eu estou mostrando a vocês que o sujeito, né, vem na frente na forma, afirmativa do passado. Já na forma interrogativa, o que aconteceu com o verbo? Ele veio o did na frente, veio o sujeito para depois vir o verbo no infinitivo mais a interrogativa. Do mesmo jeito na forma negativa. Vem o sujeito, vem o did not e o verbo no infinitivo. Aquela forma onde eu acrescento ed é para os verbos regulares, certo? Os verbos regulares eu acrescento ed. E os verbos regulares são aqueles que mantêm o mesmo radical acrescido do sufixo ed. Vamos completar aqui as sentenças com o simple past nos verbos regulares. Então, lembrando que eu vou acrescentar em alguns verbos ed. Foi isso que nós vimos no simple past. Então, nós temos aí I, my friend yesterday. Ontem. Ontem eu visitei meus amigos. Então, eu vou usar o verbo visit acrescentado de ed. I visited my friend yesterday. Eu visitei meus amigos ontem. Então, todas as lacunas serão complementadas com o verbo regular que está entre parênteses. No caso do verbo open, né, eu vou acrescentar o ed, open. Então, ficará assim a frase. They opened a new restaurant last week. Eles abriram um novo restaurante. Quando? Semana passada, last. O outro é o verbo answered. Eu vou acrescentar esse verbo, não vou usar o to na frente, porque aí está no infinitivo. Eu vou passar ele para o passado. Então, eu vou acrescentar a answer ed.
Jonas danced very well yesterday. Jonas dançou muito bem ontem. Então, eu vou acrescentar ao verbo dance apenas a letrinha D. Por quê? Porque eu não vou repetir, eu não vou duplicar a vogal, certo? Já tem o E, então eu vou acrescentar só o D. Essa também é uma das exceções que você tem que prestar atenção. Se o verbo terminar em vogal, eu acrescento só apenas a letrinha D. Danced. The children, the new recreation center last week. Então, eu vou dizer que as crianças visitaram. Então, o visited, acrescento ED ao verbo visited. E o play. Então, eu completo com o verbo play, acrescentando ED. Em todos eles, novamente ao verbo visited, acrescento ED no final. Play, played, acrescento ED. Love, já tem o E, então eu vou acrescentar apenas a letrinha D, loved, certo? Nós amamos o café, né, dessa loja. Aí vem I visited, novamente, um ED no final do verbo. Olha o verbo estudar. Lembra que eu disse que quando vem uma consoante mais o Y, eu tenho que fazer o quê? Tirar o Y e acrescentar I, E, D, ok? Vou substituir, vou tirar o Y, boto o I e acrescento ED, studied. Então fica D-I-E-D. Olha, outro study também, outro verbo, to study. Vou fazer a mesma regrinha da letra K. Vou eliminar o Y e colocar IED. Invite. Então, também vou fazer a mesma coisa, acrescentar o D, porque já tem o E. To dance. Todos esses verbos eu vou acrescentar ED, o eixo. Então, Daniel assistiu ao filme. Então, assistiu, porque todos os verbos vão para o past tense, certo? Então, essa é a atividadezinha. Coloquem todas complementadas com o verbo no simple past, ok? Muito obrigada.